Oi, gente, tudo bem com vocês? Me chamo Nájila Martins. Eu queria nessa manhã compartilhar um trecho da palavra de Deus com vocês, algo que Deus tem ministrado ao meu coração e eu queria compartilhar com vocês. O texto em questão se encontra em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7, que diz assim. Esse texto ele está se referindo o momento em que Davi lembra que tinha feito uma promessa a Jonas que não desampararia a descendência dele se acaso ele viesse morrer, né? E passa-se alguns anos e Davi começa a ser rei e Davi se lembra da família de Saul, né? E ele manda chamar alguém e questiona: há alguém ainda vivo da casa de Saul a quem eu possa demonstrar bondade? Porque eu fiz uma aliança com Jonas, né? Eles tinham feito uma aliança nesse sentido, de que se uma das partes morresse, quem ficasse vivo, né, ia dar assistência à família um do outro. E Ziba, né? Alguém manda chamar Ziba. E Ziba responde que sim, que existe alguém, né, que se chama Mefibosete, que é filho de Jonathan, mas que ele é aleijado de ambos os pés, né? E, e historiadores dizem, ou já ouvi algumas pregações também falando que quando uma pessoa tinha uma deficiência, ela não podia estar ali diante do rei, ela tinha que ser morta, uma coisa assim. Mas a questão aqui não é essa, né? A questão que eu quero trazer para vocês é que Davi manda chamar Mefibosete e devolve a ele aquilo que pertencia à família dele, né? E não só isso, mas ele começa a tratar Mefibosete com honras, né? E eu vou ler o texto para vocês. Estou dando só esse contexto para vocês terem um entendimento melhor. Davi o tranquilizou, dizendo: não tenha medo. Eu gostaria de ajudar você em honra da memória de seu pai Jonathan. Para começar, eu vou devolver a você todas as propriedades do seu avô. Além do mais, de hoje em diante, você participará de todas as refeições comigo à mesa. Prostrando-se sem olhar para o rei, Mefibosete disse: quem sou eu para merecer a sua atenção? Um cão morto, como eu. Então, Davi diz aqui que vai devolver tudo aquilo que pertencia ao avô dele, né? E que além do mais ele comeria na mesa com ele, né? Na mesa real. Ele ia comer de todos os alimentos que o rei comia, né? E que isso era por conta dessa aliança, né? Mas Mefibosete se questiona: quem sou eu para merecer um cão morto? Então, esse trecho é muito forte porque Mefibosete, ele era filho do rei, né? Sendo assim, ele era um príncipe. Mas as circunstâncias da vida, as lutas, as percas fizeram com que Mefibosete perdesse a sua identidade. Então Mefibosete já não sabia mais quem era, né? Aquele que antes que cresceu no palácio real, que era filho da realeza, né? Porque ele era filho de Jonas, ele era neto de Saul, né? Diz ali que quando Saul morre, as pessoas vão invadir o palácio e a ama, né, que era quem cuidava das crianças, quando ela vai fugir com Mefibosete cai no chão. E se não me falha a memória, gente, uma carroça passa por cima dos pés dele, né, e ele fica aleijado. E ali ele vai morar em Lodebar, né, que traduzindo significa lugar de choro, lugar de dor, né, lugar de esquecimento, tem várias traduções. E ele começa a viver aquela vida, né? Não mais como filho do rei, não mais como neto do rei, né? Não mais como príncipe,
mas agora como um aleijado, né? Como um fugitivo, né? E quantos de nós, gente, com o passar dos anos, com as lutas, né? É, dependendo do contexto familiar que a gente venha, a gente passa a viver dessa forma, né? Sem saber mais quem nós somos, né? Viver uma identidade que não é nossa. E eu acredito sim na restauração de Deus, mas eu acredito sim que a gente também tem que ter um pouco desse cuidado de não deixar se perder, de não deixar que as lutas, as dificuldades, roube de nós a nossa identidade. Eu me lembro que um dia eu estava assistindo o filme, não sei se é 12 anos de escravidão, que é falando sobre a escravidão e aquelas pessoas ali vivendo totalmente ali, oprimidas, né, pelos coronéis, elas já não distinguem mais quem elas são e elas passam a viver de uma forma totalmente deplorável e algumas começam a se tornar pessoas duras, é, já não mais é questionar, sabe, sobre nada, aceitar tudo que lhe era imposto. Enquanto eu assistia aquele filme em lágrimas, o Espírito Santo falou ao meu coração: filha, não permita que a dor, não permita que as lutas, não permita que as circunstâncias roube de você quem de fato você é, né? E eu me lembro que em vários momentos da minha vida, diante de dores, de lutas, de decepções, de frustrações, eu fui perdendo isso, sabe? Eu sempre fui uma pessoa assim, que gostei de ajudar, de ser prestativa. E muitas vezes eu fazia isso de todo o coração, mas eu só recebia ingratidão, eu só recebia traição. E eu fui colocando aqui, quer saber de uma coisa? A gente só presta sendo é ruim mesmo. A gente ser boa demais, a gente não presta, que o povo quer pisar, sabe? E com o passar do tempo eu fui me tornando tão dura, né? Tão dura, que um dia Deus falou no meu coração: filho, o que é que aconteceu com você? Seu coração está endurecido, você já não expressa mais bondade, você já não expressa mais amor, né? E engraçado que no período que eu estava vivendo isso, uma pessoa me ligou, eu tinha levado essa pessoa para ir para a igreja. E lá um pastor pegou na mão dela e disse assim: filha, você tem um coração muito bom. Uma amiga minha, né? E ela concordou que sim, de fato, essa pessoa é uma menina muito boa e muito bondosa, né? E, e ele continuou, né? Mas tenha cuidado, porque decepções virão, frustrações virão. Mas isso é o inimigo para roubar de você essa bondade, tirar de você essa identidade. E no período que eu estava vivendo toda essa crise de não ser mais generosa, de não ser mais boa, essa pessoa me ligou: Nájila, tu lembra daquele dia que a gente foi para a igreja, que o pastor disse assim, assim, assim? Ah, sim, eu lembro. Pois é, eu acho que está acontecendo isso comigo, porque eu venho passando por umas decepções, umas frustrações, e eu tenho dito para mim mesmo, sabe, que eu não vou ser mais boa. E muitas vezes as circunstâncias, as lutas, ela vem para roubar isso de nós, sabe? E uma coisa que eu digo para você: não deixe que a maldade dos outros, não deixe que a ingratidão dos outros, não deixe que a infidelidade dos outros roube de você quem você é. Quantas pessoas muitas vezes ao ser traída, elas dizem que, ai, agora eu vou me vingar. Então, por conta daquela traição, ela passa a se tornar uma pessoa vingativa. Quantas vezes uma pessoa, porque ela foi boa e alguém agiu de má fé, ela diz: ah, sabe de uma coisa? Eu agora vou ser ruim. E o maior objetivo de Satanás para nossas vidas é roubar nossa identidade. É roubar quem nós somos em Deus. O que há de bom em você, a própria Bíblia fala que toda boa dádiva vem de Deus. Então, se você é simpática, se você é generosa, se você é aquela que gosta de ajudar, se você é aquela que vive sorrindo, se você é aquela que onde chega,
Se o clima tá tenso, você bota todo mundo para cima. Essa é a identidade de Deus em você. Não deixe que as pessoas roubem isso de você, tá? E Mefibosete, aqui diante de Davi, ele estava tão perdido de quem ele era que ele disse: Quem sou eu para merecer sua atenção? Eu sou como um cão morto. Olha como é que Mefibosete estava se vendo agora como um cão, né? Lembrando que o animal nesse tempo aqui, pelo menos aqui no Brasil, não era tratado como no Brasil, né? Onde a gente compra roupinha, leva no pet shop, etc. Não. Eles viviam entre os lixos, se alimentando de lixo, né? Inclusive lá em Primeira Reis, se não me falha a memória, fala que quando Jezabel morreu, foi os cachorros que lambeu o sangue dela das carroças, né? Então, olha como é que os animais viviam, né? Vivia de resto, vivia no lixo, vivia além da sociedade. E guarde essa palavra no seu coração, sabe? Peça para Deus, enquanto você ouve essa palavra, diga: Senhor, me ajuda a não perder a minha identidade. Senhor, coloca um alerta em mim que quando eu estiver perdendo a minha identidade por conta da maldade dos outros, por conta das circunstâncias, que o Senhor me alerte a se voltar para Ti. Amém? E é isso que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. Que Deus abençoe sua vida, que Deus lhe guarde, lhe proteja e que o seu coração esteja blindado por Deus. Amém? Fica na paz.